100 anos da Semana de Arte Moderna, Semana de 1922, que reuniu uma série de artistas num cenário muito lindo, muito especial aqui da capital paulista, o Teatro Municipal. E é para lá que a gente vai agora ao vivo com a Michele Trombelli, contar um pouco do que aconteceu, do que estava acontecendo há exatos 100 anos no Teatro Municipal. E a Michele tem um convidado muito especial para ajudar a contar essa história, né, Michele? Exatamente, Mauro. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Dial, né, nos 89,7. Quem conseguir entrar no nosso YouTube, youtube.com/Nova Manhã, vai ver esse belíssimo cenário que a gente está no Salão Nobre do Teatro Municipal. Não é pouca coisa não, né? É um centro aí cultural de São Paulo, um ponto muito importante, principalmente nessa semana que a gente vive. Há exatos 100 anos, a gente tinha aqui algumas obras espalhadas. Eu até tentei ver com o pessoal aqui da assessoria do teatro, né? Exatamente nesse salão, que obras que estavam expostas. Eles não têm esse registro assim tão preciso e exato de 100 anos atrás, né? Quando a Semana de Arte Moderna fez 50 anos nas comemorações, aí sim houve uma outra exposição que os registros já são um pouco mais claros, mas há 100 anos não estava. O fato é que no dia 14 de fevereiro a gente não teve nenhuma das apresentações, que como a gente vem dizendo aqui para os nossos ouvintes, elas ocorreram exatamente nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Mas esse foi um palco muito importante. Só para contextualizar os nossos ouvintes, o Teatro Municipal, ele tinha sido inaugurado 11 anos antes e já era visto aí como um lugar muito imponente, recebia, né, muitas obras clássicas, com aquela referência europeia muito forte. E aí vieram os modernistas, fizeram ali uma vaquinha, né? A gente sabe que eles eram de famílias abastadas, tinham recursos, e aí eles conseguiram alugar por esses dias o Teatro Municipal, que causou muita indignação para a sociedade como um todo. Como que um teatro desse nível vai receber artistas que queriam, na verdade, na época, eram encarados como aí desafiadores da arte convencional que vinha com toda essa referência europeia. E quem está aqui ao meu lado é um historiador, curador, escritor, criador audiovisual, produtor de conteúdo e neto de Oswald de Andrade, é o Rudá K. Andrade. Bom dia, Rudá. Isso, e neto de Pagu também. Exato. Patrícia Galvão também, que depois, né, não participou da Semana de Arte Moderna, mas depois virou uma grande referência aí também do modernismo, e aí é fruto aí do relacionamento dos dois, que aliás tem uma história muito curiosa que envolve a nossa cidade, né, sobre o casamento deles, que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Mas eu queria, Rudá, você inclusive no seu site você fala, né, você se auto-intitula como mais um homem sem profissão, e tem tantas profissões aí, fazendo uma referência ao único livro de memórias que seu avô deixou pra gente, e que tem lembranças que se misturam à história de São Paulo, à transformação de São Paulo. A relação dele como um paulistano mesmo com a cidade sempre foi muito forte. Queria saber como que a sua família levou isso adiante e como que é a sua relação também com a nossa cidade. A São Paulo do meu avô foi uma São Paulo assim, mais calminha, né? Assim, apesar de todos os agitos, né, da época dele, do modernismo e tudo, mas ainda era uma cidade menor, mais pacata, né? Mais segura, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, São Paulo ficou um monstro, né? É realmente muito gigante com suas problemáticas de cidade grande, né? É difícil morar aqui, mas assim, lá no fundo há um grande reconhecimento dessa história e de uma paixão pela cidade, né? Que continua aqui, né? A nossa família continua aqui. Você mora aqui no centro, não mora? Morou? Já morei muito tempo no centro, agora eu estou mais no Butantã. Na zona oeste de São Paulo. Isso. E como é que é, assim, você obviamente não conheceu, né, seus avós, acho que nem o avô, nem a avó, né, nem a Pagu, e como é que é, assim, porque a gente conhece algumas coisas que vão falando sobre o jeito deles, principalmente do Oswald, né, que foi um nome muito forte nessa Semana de Arte Moderna, mas queria saber sobre o lado familiar, qual é o que você ouvia do seu pai, né, que também chamava Rudá, né, e da sua família como um todo, sobre a personalidade do Oswald. Oswald, você chama ele de Osvaldo, né? Eu chamo ele de Osvaldo,
assim como o Mário de Andrade, em suas cartas para ele, escrevia com Oswaldo com V e com O no final. Sim, né? Bem brasileiro. Bem brasileiro, e era assim que ele gostava de ser chamado pelo povo, né? Pelas pessoas mais próximas, enfim. E aí, assim, ele... Qual é essa relação? Assim, o que você ouvia sobre a personalidade? Isso. Então, apesar de toda essa polêmica, né, dele ser assim uma pessoa polêmica, né, ele era uma pessoa de família. Meu pai passava muito isso, assim, ele era muito coruja com os filhos, né, era uma pessoa que gostava da convivência das pessoas. Então, se passasse algum intelectual, algum amigo dele pela cidade, ele fazia o esforço de trazer para casa, de abrir a casa, de ofertar, né, comidas, bebidas e conversas, encontros. Então era uma pessoa assim, muito agitada e gostava muito da convivência assim, com as pessoas, uma pessoa que gostava mesmo da família. Era bem boêmio também, pelo que a gente ouve. Era bem boêmio, então. Tem toda essa imagem que tá junto dele também, né? Mas desse lado da família existia uma força muito grande dele ser muito coruja mesmo com os filhos, cuidar, e sempre quis uma família, né? Então, apesar dele trocar de companheiras ao longo da vida, ele sempre buscou esse conforto da família, né? Bom, e aí depois, né, de tantos anos, assim, do falecimento dele e tudo, como é que é ser dele e dela também, da Pagu, né? Como que é ser neto deles, assim, viver numa cidade como essa, e ser neto e seguir um caminho que conversa, né, com a história da sua família? Então, mas isso aí, assim, é que nem... tá na frigideira, pulando a frigideira, cair no fogo, não tem muito que fazer, né? Porque, assim, muitas coisas legais, né? Essa proximidade com a história e coisa e tal, mas também um peso, né? Assim, eu que fui para a área assim, artística, intelectual, assim, sempre há uma cobrança, um peso, né? Nesse sentido, né? Mas a gente vai indo, vamos apresentando coisas, vamos superando, vamos aproveitando a potência que eles deixaram para a gente trazer coisas novas, né? E discutir, dialogar com o que eles deixaram, enfim. Bom, e por falar em coisas novas, o Rudá está segurando aqui o livro dele, A Arte de Devorar o Mundo, Aventuras Gastronômicas, de Oswaldo de Andrade. É um livro, uma biografia gastronômica, é isso? Isso, eu tenho chamado de uma biografia culinária do meu avô, por onde eu perpasso a história dele, né? A partir do que aconteceu no entorno da mesa. Oswaldo não era um homem da cozinha, propriamente dito, de cozinhar e ter livros de receita, mas ele teve a oportunidade de comer nos melhores, maiores lugares do mundo da época dele, né? Então, mas não só, na obra dele você encontra muitas referências sobre alimentação, sobre culinária, e tem a metáfora da antropofagia, que é uma metáfora da alimentação também, né? Exato, para devorar mesmo. E aí Michele? tem algumas receitas aí. Oi, Mauro, desculpa. Não, Vamos, só complementa falando das receitas, porque a gente tem um outro convidado que eu queria chamar para conversa aqui também, mas eu quero saber das receitas também. Isso. Inclusive, desculpa, viu, Maura, que o papo estava aqui tão animado que eu esqueci de abrir aí para você. Se tiver alguma pergunta aqui para o Rudá, quiser me passar, fica à vontade, legal. Viu? Tá, joia. Mas só para complementar, porque tem uma receita que é muito curiosa, né, que você estava me mostrando, é do quê? Ah, sim. Então, o livro ele conta a história do meu avô, mas também a cada final de capítulo eu apresento uma receita de alguma comida que me lembra o meu avô, né? Então a gente vai ter vatapá, que ele gostava, tem feijoada, mas acho que uma das mais significativas receitas aqui que eu trago no livro é a rã, né? A rã abapuru, que a rã foi o começo da história da antropofagia. Foi um jantar que teve na Zona Norte, num restaurante na Zona Norte, com rãs muito provavelmente fisgadas nas margens do rio Tietê. E nesse jantar, onde os modernistas lá em 1928 foram
foram festejar, celebrar, eles foram servidas essas rãs. E ali, eles comendo e tal, a Tarsila olha para uma rã e fala: nossa, mas parece gente. Olha só, somos quase antropófagos. Meu avô já pega a ideia, já transforma num discurso darwinista, fazendo a evolução do homem passar pela rã e pronto, somos antropófagos. Dali a pouco foi pintado o quadro, nasceu o Manifesto Antropófago, e de uma brincadeira se transformou naquilo que é mais próximo de uma filosofia, de um sistema filosófico brasileiro. Olha que legal, numa mesa, hein? E é isso, né? Eles devoraram a rã, que é uma referência da culinária francesa, e abrasileiraram a coisa e trouxeram aí tudo o que a gente tem de referência nesse movimento. Vamos abrir espaço aí, Mauro, para perguntas, também para o nosso outro convidado. E qualquer dúvida eu repasso aqui para o Rudá. Quem também está aqui com a gente é o professor Luiz Armando Bagolin, que é filósofo, docente, pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, foi diretor, inclusive, da Biblioteca Mário de Andrade. Professor, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente também. Bom dia, Mauro, bom dia, Michele, bom dia, Rudá, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, eu acho que eu pronunciei seu nome correto, né, seu sobrenome? Sim, obrigado. Bagolin. Obrigado. Direitinho. Obrigado. A Michele está lá no Teatro Municipal, que foi o palco ali das principais manifestações da Semana de Arte Moderna de 22, mas a gente sabe que hoje, a gente circulando por São Paulo, a gente consegue ver outras referências da Semana de 22, né? Que heranças a gente pode falar que essa semana deixou aqui para a cidade de São Paulo? Bom, o modernismo paulista deixou muitas heranças na cidade de São Paulo. As referências fundamentais estão no centro de São Paulo, né? Não só o Teatro Municipal, nosso lindo teatro, onde a Michele e o Rudá estão agora, mas também todo o entorno, o Vale do Anhangabaú, a Rua São Bento, a Praça do Patriarca, enfim, todo esse miolo do centro era frequentado pelos modernistas, foi palco inclusive de eventos importantes antes da semana. Eu lembro aqui a exposição da Anita Malfatti, a primeira individual dela, feita no Mapping, aí em frente o antigo Mapping, em frente ao Municipal, no teatro, em 1914, e a segunda individual também da Anita Malfatti, em 1917, essa exposição que gerou aquela crítica violenta, né, do Monteiro Lobato contra a arte moderna chegando ao país, que foi feita na Líbero Badaró 111. Era um salão que era alugado para exposições. E depois, ao longo do tempo, quer dizer, depois da década de 20, a gente, no final dos anos 20 e 27, a construção da Casa Modernista, do arquiteto Gregory Warszawski, que hoje também pertence à prefeitura, é um equipamento cultural público, né, lá na Vila Mariana. Né? Rua Santa Cruz, né? Na Rua Santa Cruz, exato, né? É uma casa muito bonita, hoje ela está aberta para visitação, né? Se transformou num equipamento cultural e é considerado o primeiro projeto arquitetônico moderno feito no Brasil. E ao longo das outras décadas, principalmente a partir do final da década de 50, a gente tem exemplos do Niemeyer, que junto com Lúcio Costa construiu Brasília. Então, também principalmente no centro, né, o Copan, por exemplo, lembra aqui, além de outros prédios, né, outros projetos arquitetônicos do Niemeyer na cidade. Então, São Paulo, desde do início dos anos 20, começou um processo de industrialização. Era uma cidade ainda provinciana, o Rudá lembrou bem, era muito mais pacata, né? Imagine uma São Paulo com 600 mil habitantes, né? Em 22 ela tinha 600 mil habitantes. Mas o processo de industrialização que estava em ritmo acelerado. Não houve nenhum outro lugar do país naquele momento sem nenhum ufanismo, sem nenhum bairrismo aqui, que tivesse um processo tão acelerado de industrialização. E os modernistas captaram, né, um pouco essa atmosfera e quiseram passar isso para suas obras.
A gente pode citar também os monumentos do Brecheret, como o Monumento às Bandeiras também? Sim, o Monumento das Bandeiras, o projeto do Brecheret é de 1920. O Brecheret tem outros marcos importantes na cidade. O Brecheret retorna da Europa em 19 e rapidamente já é eleito, né, pelos modernistas, particularmente pelo Oswald e pelo Menotti del Picchia, que são os líderes desse grupo de escritores, de jovens escritores modernistas em São Paulo. Ele é eleito como o protótipo do artista moderno. Um pouquinho mais tarde, esse mesmo grupo resgata a Anita Malfatti, que tinha já exposto, né, em 14, 17, e aí começam a trazer todas as linguagens, tipo assim, tem os escritores, né, Menotti, o Oswald, o Mário de Andrade, certamente, na pintura Anita Malfatti, na escultura o Brecheret, na arquitetura o Antônio Moya, né, que trabalhou muito também em São Paulo, né, inclusive fazendo parcerias com o escritório do Ramos de Azevedo, né, foi o principal arquiteto da passagem do século XIX para o XX em São Paulo, e na música o carioca Villa-Lobos. Deixa eu chamar de volta a Michele Trombelli, que está lá no Teatro Municipal com o Rudá Andrade. Michele. Aliás, o Ramos de Azevedo que o professor citou, que foi quem projetou, né, esse teatro belíssimo que a gente está aqui falando, do Salão Nobre, eu e o Rudá Andrade, que é neto do Oswald de Andrade, também da Patrícia Galvão, a Pagu, e seguiu essa área, né, como historiador, como estudando um pouquinho de todo esse movimento das brasilidades. Também você tem um trabalho que, inclusive, ressalta muito a questão do folclore brasileiro, né, Rudá? Tem a história dos sacis, né? A Ocupa Saci, que é uma exposição que a gente montou em 18 e traz as novidades da sociologia moderna, vamos chamar assim, onde a gente reconhece a diversidade sacizística, né? Que não existe só o Saci Pererê. Tem o Saci Trique, o Saci Micuim, tem as sacias, tem os sacis de origem indígena, afrodescendente. Há uma diversidade infinita de sacis que a sociologia moderna vem descobrindo. E estamos com uma exposição em São Luís do Paraitinga, que vai ficar até novembro. Então, quem passar pela cidade, procure. Está lá no Museu Casa Oswaldo Cruz. Oswaldo. Mas aí, só para finalizar aqui com a participação do Rudá, né, Mauro, não sei se você tem alguma pergunta daí, mas eu queria que ele contasse um pouco, porque tem um evento que marcou muito a família dele e a história de São Paulo, que foi o casamento dos seus avós, né, da Pagu e do Oswald de Andrade. Onde que aconteceu esse casamento? É uma história complicada, hein? Enfim, articularam para que a Pagu saísse de casa, né, das garras da família, vamos dizer assim, e na verdade ela caiu nas garras do meu avô, né, do crápula Oswaldo de Andrade. E foi todo numa tramóia de casa e descasa, né, de encenações, e que terminou no nascimento do meu pai. Mas eles fizeram uma celebração no Cemitério da Consolação, é verdade isso? Isso, teve esse ato simbólico também, no cemitério, na frente do jazigo da família de meu avô, né? Querendo, né, assim, de certa forma também ainda chocar, né, assim, dar uma, romper ali com os padrões da época. Imagina, se hoje em dia já seria algo, né, diferente, imagina lá, foi o quê? Década de 20, né? Isso, final de 20. Mas é isso, Michele, acho que o que importa dessa história toda é a gente perceber a vontade de transformar o mundo, né? Que assim o modernismo trouxe isso, e acho que quando a gente pensa nele hoje, nessa celebração, é um momento para a gente refletir sobre nossa história, né? Refletir sobre que país é esse, que Brasil é esse, que país que a gente quer construir, né? Quem somos nós? Essas são as grandes perguntas modernistas que nunca vão ter respostas,
mas que exigem nossa participação, né, na reflexão hoje, para entender quem somos e poder assim construir né, um país melhor, né, uma sociedade mais justa, igualitária. Acho que a gente avançou. Avançamos em muitas coisas, sim, em outras não. Ainda tem muito trabalho. Com certeza, né? Bom, eu vou agradecer demais aqui a participação do Rudá Andrade, que é historiador, escritor, acabou de lançar aqui A Arte de Devorar o Mundo, as aventuras gastronômicas de Oswald de Andrade, passando um pouquinho pela história do avô dele e relacionando aí com as comidas, com o que ele gostava, né, que ele era bom de garfo, não bom de panela. Não, só para deixar os ouvintes antenados aí, que quem tiver curiosidade no livro, pode entrar no site rudakandrade.com, rudakandrade.com, e ali tem mais informações sobre o livro, outras histórias, tem o meu trabalho audiovisual, enfim. Conhecer um pouquinho mais do legado, né, assim, de Oswald de Andrade, também Michele. no aspecto familiar. Oi, Mauro, diga. Não, só queria agradecer ao Rudá e a Michele Trombelli também, que falou com a gente ao vivo lá do Teatro Municipal, contando essas histórias saborosas, até porque o Rudá está lançando esse livro também sobre gastronomia, e chamar de volta o professor Luiz Armando Bagolin, que está gentilmente aqui também na nossa conversa. Professor, o Rudá, ele fez uma provocação interessante, que esse comentário que ele fez foi o seguinte, que país e que cidade, né, os modernistas imaginavam, e será que hoje somos esse país ou essa cidade que eles imaginaram um século atrás? Não, infelizmente não, de jeito nenhum. O Mário de Andrade, em 1942, ele escreveu uma conferência modernista que ele publicou em capítulos no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo. A conferência foi feita em Brasília e ele faz um balanço de toda a história do moderno, né? E ele diz que haviam 3 objetivos, né, dos modernistas lá de 22. Primeiro, o direito à permanente pesquisa estética. O segundo, uma certa estabilização da consciência nacional, ou seja, a ideia de que nós somos um país, de que existe o Brasil, de que é preciso, de alguma forma, encontrar um jeito da gente se comunicar, apesar das diferenças. E a terceira, né, o terceiro princípio que eles queriam era uma atualização constante, contínua, da inteligência artística, ou seja, da inteligência cultural. Em relação aos 2 primeiros propósitos, o Mário diz que nós conseguimos, nós alcançamos o objetivo, né, o direito permanente à pesquisa estética e uma certa estabilização da consciência de país, de nação. E em relação ao último objetivo, o Mário se vê frustrado. Ele acha que o modernismo não conseguiu, né, dar para o Brasil, para a nação, essa consciência, né, essa atualização do que o modernismo propôs. Então, pensando hoje, né, nessas 3 hipóteses, a gente tem, felizmente, o direito à pesquisa estética, né, novos artistas nas várias linguagens produzindo, propondo, né, a música, as periferias hoje, por exemplo, na cidade de São Paulo, mas não só em São Paulo, estão muito vivas, muito atuantes, fazendo, acho que o que tem mais vívido hoje nas artes estão sendo produzidas nas periferias. Mas a gente tem visto nos últimos anos, né, especialmente agora, um grande retrocesso. Todas as instituições culturais, as sedes, por assim dizer, dessa inteligência nacional estão sendo destruídas, né? E a gente precisa observar isso, porque a gente vai ter muita dificuldade de reconstruir tudo isso. Então, na minha opinião, a efeméride, a gente precisa comemorar o legado deles, mas a gente tem que acordar para ver qual que é o legado que nós queremos deixar, né, para a próxima geração daqui a 100 anos.
né? Se a gente não acordar e não fizer alguma coisa, não vai sobrar muita coisa para ser preservada para essa próxima geração. A gente tem que olhar essa efeméride com um olhar crítico. E, professor, a gente ainda vai contar muito com a sua ajuda ao longo desse ano, porque além dessa efeméride da Semana de Arte Moderna, a gente também tem os 200 anos da nossa independência, que é outro momento também para a gente refletir, olhar para o que aconteceu no nosso passado, refletir o nosso presente e a gente projetar o nosso futuro também. Por hora, eu agradeço muito o professor Luiz Armando Bagolin, filósofo, docente, pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Volte sempre ao Nova Manhã. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço. E a gente volta lá para o Teatro Municipal com a Michele Trombelli, porque Michele, inclusive, tem vários ouvintes nossos aqui no YouTube que estão aproveitando a sua presença aí para conhecer um pouco do Teatro Municipal de São Paulo. Ouvintes que são de São Paulo, outros que não são e que não conhecem o Teatro Municipal, Michele. Exato, vamos aproveitar então aqui, vamos fazer uma caminhadinha, o nosso Júlio César está me acompanhando aqui para mostrar, a gente falava agora há pouco aqui do Salão Nobre, né, que é uma das áreas assim mais imponentes aqui do teatro, mas ele é todo imponente, né, Mauro? A gente tem aqui várias áreas assim do Teatro Municipal, infelizmente hoje a gente não tem a autorização para entrar de fato ali onde ocorrem, né, os concertos, as apresentações, onde tem a plateia, mas aqui a gente pode ver as escadarias do Teatro Municipal, que, como eu disse, ele foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, inspirado na Ópera de Paris, inaugurado em 1911, e que a história dele se confunde com a Semana de Arte Moderna, porque apesar dele ter sido muito criticado na ocasião, né, por abrigar esses jovens que estavam transformando a arte, que estavam indo contra todos os conceitos da arte, ele depois acabou sendo ficou emblemático isso na história do Teatro Municipal e por isso ele ganhou ainda mais força com o passar dos anos e a história tem comprovado isso. Então é uma honra para a gente aqui fazer essa transmissão no Nova Manhã, diretamente do Teatro Municipal, aqui na Praça Ramos de Azevedo, no centro da capital paulista. E aí ainda proporcionar que os ouvintes venham, viu? Tem programação especial essa semana, a gente pode falar aí ao longo do Nova Manhã, com várias atividades que relembram a Semana de Arte Moderna, esse centenário que a gente comemora e a gente conversa bastante aqui ao longo da programação, Mauro. Para quem está vendo a gente pelo YouTube e para os nossos ouvintes que estão sintonizados no rádio, a Michele está ali numa espécie de um balcão, uma varanda que dá a visão das escadarias, né? A escadaria do Teatro Municipal, ali com tapete vermelho, mármore branco, é o saguão de entrada do Teatro Municipal. Se você um dia estiver passeando pelo centro de São Paulo, se você não for de São Paulo, quiser conhecer, mesmo que você não vá a nenhuma apresentação no Teatro Municipal, vale a pena conhecer só esse saguão, já vale a pena. O Teatro Municipal também tem outras atrações, por exemplo, tem um restaurante ali nesse saguão de entrada, aos domingos eles servem inclusive ali um brunch, uma coisa assim, é muito gostoso. E tem um bar também que fica no subsolo do Teatro Municipal, chama Bar dos Arcos, é um bar belíssimo que aproveita os arcos que tem ali, que sustentam o Teatro Municipal, é um bar muito bonito que vale a pena conhecer também. Só o passeio, só de ir ao prédio do Teatro Municipal, se for o caso, sem precisar ir a alguma apresentação, já é um passeio que vale a pena, né, Michele? Exatamente, aqui a gente tem, com a pandemia, né, ele ficou fechado um tempão, aos poucos as atividades vão sendo retomadas, mas como você disse, por fora também, né, a gente tem ali toda a imponência do Teatro Municipal, mas dentro só de estar aqui respirando esse ar cultural e que já abrigou tantas óperas, apresentações, balés, shows e tudo mais, com certeza é um espaço muito, muito, muito celebrado em São Paulo e que tem que ser preservado, né? Inclusive o entorno aqui do centro de São Paulo, que a gente sempre também bate nessa tecla no Nova Manhã. Bom, a gente segue aqui mais um pouquinho e ao longo da semana teremos outras participações especiais, convidados nesses 100 anos da Semana de Arte Moderna no Brasil, Mauro. Michele Trombelli falando com a gente hoje ao vivo lá do Teatro Municipal no centro de São Paulo, na Praça Ramos, nessa programação especial sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna que você segue acompanhando ao longo dessa semana aqui no Nova Manhã. Michele, obrigado, bom retorno, até já, são 8 horas e 39 minutos. Tchau, tchau.